Beleza. Bom dia a todos. Estou aqui hoje com a Maura Flynn, diretora técnica da EcoAdvisor, para a gente fazer mais um webinar dentro da ODS 2030. Esse aqui é o terceiro webinar. Nós tivemos um número de 55 pessoas inscritas. Então, é um número bem grande, a gente fica contente novamente com esse número de inscritos. E vamos agora passar para a apresentação, mas o ponto aqui é o seguinte: nós vamos ter primeiro uma parte de debate, né, no final do webinar. Então a gente começa apresentando aqui o tema, a Maura ela vai falar para vocês o que é o webinar, como que ele vai funcionar, mas é importante dizer que nós vamos gravar a apresentação, assim no final do vídeo hoje a gente pode depois subir e colocar ele dentro do portal da ODS. Então nós vamos começar com uma parte bem técnica, falando sobre a avaliação de risco ecológico, e depois nós vamos abrir para perguntas, e vocês podem já escrever as perguntas nesse chat. Daí depois a gente vai ter mais 20 minutos no final para a gente poder discutir esses temas, lendo os temas e comentando eles com vocês. Quer dar um oi aqui, Maura? Olá, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Nós vamos debater um assunto muito importante para a sustentabilidade, que é a análise de risco ecológico. Como o Marcos comentou, nós vamos dividir nosso webinar hoje em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou apresentar as bases ecológicas do MARE, uma análise de risco ecológico. Na segunda etapa, o Lucas Alegretti, que é o nosso especialista aqui da EcoAdvisor, vai apresentar ferramentas que facilitam as análises de risco ecológico tipo screening, que são aquelas rápidas. E por último, na terceira etapa, vamos tentar responder todas as questões que surjam e estaremos livres também para debater qualquer aspecto do que foi apresentado ou não. O que nós não conseguimos contemplar no tempo que temos, responderemos posteriormente, mas teremos tempo ainda para poder, pelo menos, esclarecer no máximo possível, dentro das nossas competências, as perguntas que vierem, ok? Marcos vai apresentar o ODS ou a gente já vai começar direto? Rapidamente falando da ODS, vocês devem estar talvez vendo essa apresentação. A ODS ela é uma empresa de eventos signatária do Pacto Global da ONU, e a gente tem um compromisso em difundir conhecimentos focados em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, dentro dessa plataforma, nós temos várias empresas. Uma delas é a própria EcoAdvisor, a empresa que nós representamos, e nós temos treinamentos e webinars, e vamos ter um reporte anual para a ONU apresentando esse nosso compromisso de difundir conhecimentos nesse segmento. Bom, eu vou passar agora aqui para a apresentação da Maura e vamos então tocando esse assunto nos próximos 1 hora. Vamos ao trabalho. Ok, gente, então, iniciando o nosso trabalho, eu primeiro quero agradecer a presença de todos e vamos introduzir aqui o vídeo, avaliação de risco ecológico da série Promovendo Conhecimento para a Sustentabilidade da ODS 2030. Para começarmos, é muito importante definirmos o que é avaliação de risco ecológico. Essa definição se encontra oficialmente formulada na publicação do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, da série Estudos e Documentos intitulada Avaliação de Risco Ecológico, Conceitos Básicos, Metodologia e Estudo de Caso. Vocês estão vendo a capa do documento aí na transparência e podem perceber que essa publicação é relativamente recente, de 2011. Segundo o documento,
A avaliação de risco ecológico é um processo que pondera a possibilidade de que efeitos ecológicos adversos possam ocorrer ou estejam ocorrendo como resultado da exposição a um ou mais agentes estressores. A avaliação de risco ecológico ela pode ser usada para prever efeito adverso futuro dentro de um ambiente íntegro, como é esse que vocês estão percebendo aí, que passa a receber, por exemplo, um emissário, tá? Dessa maneira, antes que o acidente ocorra, nós podemos analisar quais serão os impactos previsíveis e aí já tomar medidas para mitigar esses impactos. Esse tipo de análise de risco é a que nós chamamos de prospectiva. Uma situação oposta pode acontecer. O ambiente se encontra contaminado, se pergunta, se quer saber então quais seriam as causas, os impactos que originaram essa contaminação. Quais seriam os eventos que, nesse caso, são eventos já passados que orientariam uma análise de risco que nós chamamos, então, de retrospectiva. A partir de uma situação de impacto já instalada, procuramos avaliar qual seria o impacto que potencialmente poderia ocasionar essa situação. Em ambos os casos, procuramos responder a 3 questões importantes. O quão seguro é essa análise que estamos nos defrontando? Qual a certeza que se tem dessa seguridade? E se essa situação confrontada é uma situação considerada aceitável ou não aceitável. Em algumas situações, é obrigatório se fazer uma análise de risco. Essas situações estão contempladas na CONAMA 420 de 2009. E os casos seriam quando o órgão ambiental competente pede uma ARI, uma análise de risco ecológico, para, baseando-se nos resultados, estabelecer procedimentos e metas para o gerenciamento desse risco. Uma outra situação é quando há a existência de uma área contaminada sob investigação ou uma área contaminada sob intervenção e se executa uma ARI para se avaliar quais serão os impactos, quais estão sendo os impactos em cima dos recursos ambientais. Uma ARI também pode ser interessante de ser feita em outras situações. Por exemplo, quando legalmente já se estabeleceu áreas de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente vão incluir faixas marginais de uso de cursos d'água, manguezais, entornos de nascentes, lagos e lagoas naturais, locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias ou refúgio e reprodução de exemplares da fauna ameaçados de extinção, além também de locais de interesse científico ou econômico, como, por exemplo, em reservas naturais por suas belezas cênicas e biodiversidade e riqueza em biodiversidade. Existem similaridades que é importante a gente tratar aqui entre as metodologias utilizadas para avaliação do risco à saúde humana e avaliação do risco ecológico. As diferenças entre ambas estão, em primeiro lugar, no objeto a ser protegido. No caso da primeira, a saúde humana, e no caso da ARI, os ecossistemas naturais, seja populações ou comunidades. Há diferenças também no endpoint, ou seja, na referência que se usa para estabelecer esse impacto.
Essa referência, no caso da saúde humana, se refere, em geral, à sobrevivência de grupos de indivíduos ou ao número de casos de doenças decorrentes da exposição a esse impacto. Na análise de risco ecológico, o que se avalia é a viabilidade de populações naturais, por exemplo, populações que constituem importantes recursos econômicos, e também a sustentabilidade do ecossistema como um todo, de toda a paisagem. Uma terceira diferença entre as duas abordagens de risco é que, no caso do risco à saúde humana, a escala temporal envolve em torno de 70 anos, enquanto que, no caso do risco ecológico, essa escala temporal pode ser de minutos a séculos, dependendo do foco de proteção. Há valores orientadores que norteiam a ARI. Esses valores orientadores, eles podem ser encontrados nas legislações ambientais mundiais. No Brasil, nas CONAMAs, nos Estados Unidos, nas indicações estabelecidas pelo ZEPA, o órgão de proteção ambiental americano, e no Canadá, também estabelecido pelo órgão ambiental Environmental Canada. Todas essas legislações ambientais são de livre acesso. Então, esses valores orientadores, quando não existem no Brasil, podem ser buscados nessas legislações internacionais e aí, quando é o caso, se faz adaptações para a realidade brasileira. Em relação aos receptores ecológicos, diferentemente do receptor humano, há uma variedade muito grande. Esses receptores, tanto de tamanho, comportamento, grau de sensibilidade, quanto também de uso do ambiente. Então, esses receptores podem estar expostos de maneiras diversas a um mesmo contaminante. Podem estar em contato com o contaminante por ingestão do sedimento contaminado, pela absorção por raízes, no caso de vegetais, filtragem de água em organismos aquáticos filtradores e assim por diante. Dependendo da espécie, a relação com o ambiente varia enormemente. Essa relação também com o ambiente vai determinar o tempo de exposição. Por exemplo, um filtrador aquático estará exposto 100% do tempo. Já um mamífero, aqui a gente tem um panda, se alimentando de um vegetal contaminado, está exposto somente durante o seu período de alimentação. Os receptores ecológicos, eles podem apresentar diferentes níveis de suscetibilidade de acordo com características diferenciadas da espécie, em relação ao comportamento, tamanho e a própria sensibilidade ao contaminante. Isso faz com que a ARI seja muito complexa em relação ao que quer proteger. É necessário, então, um estudo da espécie a ser protegida. Para responder, então, à primeira questão, o quão seguro é essa situação que estamos analisando, deve-se proceder de um modo bastante sistemático, organizando primeiramente todos os dados e informações disponíveis, levantando os pressupostos e incertezas, de modo a permitir o entendimento e a previsão das relações entre fatores estressores e efeitos ecológicos. Dessa maneira, o processo se baseia na condução de 3 fases de avaliação de risco. A primeira é a formulação do problema, partindo de uma análise de exposição e análise do efeito decorrente dessa exposição. E assim, analisando esse cenário, se faz então a caracterização do risco.
Na formulação do problema, nos perguntamos quais são os fatores estressores envolvidos. E o que são fatores estressores? Fatores estressores podem ser definidos como qualquer agente que possa alterar o ambiente. Esses agentes podem ser de natureza física, por exemplo, barramento de um rio para geração de energia que impede o comportamento reprodutor de espécies de peixes. Pode ser também de natureza química, por exemplo, contaminantes tóxicos lançados em um rio por um efluente que passam então a ser absorvidos pelos organismos aquáticos, prejudicando, por exemplo, seu metabolismo. Podem ser também biológicos, podem ser espécies exóticas ou espécies competitivas ou até espécies parasitárias que vão causar doença à população que está exposta. Também devemos saber quem deve ser protegido quando um contaminante é lançado num compartimento ambiental, seja ar, água ou solo. Sabemos que o risco só se apresenta quando os fatores de estresse interagem com os receptores e por isso é importante a avaliação do fator de estresse e a potencialidade que esse fator de estresse tem de interagir com determinados componentes da população. Devemos, então, analisar as vias de exposição. Na análise da via de exposição, nós precisamos ver qual o período de tempo e o modo de exposição dos receptores ao fator de estresse em questão. Assim, também, como do comportamento dos receptores, devemos avaliar o modo de vida, o que comem, o tamanho do território que ocupa, entre outros. Na análise de exposição, todas as vias potenciais de exposição devem ser consideradas para se ter o cálculo da exposição total. Então, um organismo, voltando para um exemplo, um organismo aquático que está 100% exposto a um contaminante na água, também se alimenta de uma alga exposta a esse contaminante que acumula o contaminante internamente, a exposição dessa população escolhida como referência de impacto deve levar em conta, então, tanto a absorção dérmica pela água, quanto a absorção por ingestão do contaminante que é guardado, que é acumulado dentro de um item alimentar. Bom, a partir da exposição, vamos então analisar quais seriam os efeitos provenientes dessa exposição. A análise dos efeitos se refere à averiguação da quantidade necessária de contaminante para que esse fator de estresse cause um efeito. Essa averiguação é realizada normalmente por testes toxicológicos agudos e crônicos. Esses testes, como vocês podem perceber aí, são feitos em diversos componentes de uma comunidade aquática ou terrestre, usando então organismos de diferentes níveis tróficos, tanto produtores quanto consumidores primários, secundários ou de topo da teia alimentar, tá? E o que se procura estabelecer? Quais seriam os efeitos letais para o caso dos testes de toxicológicos agudos, como morte ou imobilidade, e subletais, no caso dos crônicos, como mudanças em propriedades químicas e metabólicas, alteração de peso, comportamento, disfunção reprodutiva, disfunção endócrina ou de desenvolvimento. Para a caracterização do risco, serão ponderadas, então, as evidências que implicam nas alterações das características estruturais
ou funcionais importantes do ambiente que está querendo se proteger e que devem ser classificadas quanto à magnitude, o quanto de efeito está ocorrendo, a frequência e duração dos efeitos, o quão frequente e por quanto tempo esses efeitos estressores ocorrem. A distribuição espacial dos efeitos. Os efeitos ocorrem numa grande área, numa pequena área, com mais intensidade num local e menos intensidade em outros. Então tem que se mapear essa distribuição espacial dos efeitos. E também se avaliar qual é o potencial de recuperação do sistema. Existe previsão de recuperação natural ou não? Se não há, temos então que pensar em como mitigar esses efeitos e como recuperar esse ambiente degradado. A ponderação das evidências na caracterização do risco indica, em suma, se os fatores de estresse estão causando ou podem causar efeitos ecológicos que estão sendo observados. Efeitos adversos irão afetar de maneira significativa populações, comunidades ou habitat, ou seja, devemos escolher qual é o endpoint importante para a avaliação desse risco. E, por último, se os efeitos, se eles excedem flutuações naturais da população, porque ao excederem as flutuações natural da população, eles podem ocasionar risco local dessas populações. Para responder à segunda questão que foi posta lá inicialmente para análise de risco, qual a certeza que temos da validade da análise que foi feita até o momento, pressuposições conservadoras devem sempre ser utilizadas relativas ao que não sabemos, assegurando que os riscos na nossa análise não serão nunca subestimados. Vamos tomar, por exemplo, ao considerar um peixe receptor num ambiente aquático contaminado. Presumimos, então, que esse peixe passa a maior parte do seu tempo na pequena área onde se estabeleceu que existe a maior concentração do contaminante, porque não sabemos, no caso de não sabermos exatamente o comportamento do peixe no ambiente aquático. Para responder, gente, a terceira questão, se a situação é aceitável, devemos levar em consideração não somente o julgamento científico que foi levantado até agora, mas também valores sociais, éticos e econômicos. Deve-se também considerar os níveis de risco aceitáveis para os receptores. Esses riscos são considerados aceitáveis quando a probabilidade é muito pequena de haver um efeito que ponha em risco a persistência dessa população no ambiente. Por fim, as metodologias disponíveis para avaliação de risco são aquelas disponibilizadas no Brasil pelo documento que colocamos logo no início da apresentação do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Ciência e Tecnologia e adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente, aquelas divulgadas pela USEPA, que é a agência que controla o ambiente americano, e que vocês estão vendo aí, né, do Environmental Agency, como usar a ciência, o guideline para riscos ecológicos, publicadas então em 98 pela USEPA, ou então aquelas que são provenientes de legislações do Canadá ou da Europa como um todo. Vocês podem ver esse documento MERAC, que é um documento para metais, risco de metais, avaliação de risco de metais no ambiente, ou
Esse último aqui, Ecological Risk Assessment, para contaminantes da Agência Europeia, ok? Agora nós vamos passar então para a segunda etapa do nosso webinar, em que vai ser apresentado pelo Lucas a aplicação de um software definido como UsiTox para a caracterização da ecotoxicidade, no caso da toxicologia ambiental, análise de risco ecológica, mas também muito pertinente para a toxicidade humana. Então, o Lucas vai apresentar o uso desse software, fazendo um paralelo entre a toxicidade humana e a toxicidade ambiental. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Lucas, trabalho aqui na EcoAdvisor, na área de avaliação de risco ecológico. Vou apresentar um estudo de caso com a utilização de uma avaliação de risco ecológico screening com a utilização do modelo UsiTox. O modelo UsiTox ele é um modelo de consenso que foi endossado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e pela Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental, o CETAC, e está dentro da iniciativa do ciclo de vida. E tem como objetivo principal caracterizar os impactos humanos e ecotoxicológicos de substâncias químicas. O modelo ele tem como resultado principal fatores de caracterização para a substância química analisada, e esses fatores podem ser recomendados ou provisórios, dependendo da qualidade, da confiabilidade dos dados angariados para rodar o modelo, e eles incluem, dentro desse fator de caracterização, os parâmetros de destino, exposição e efeito. Para tanto, o modelo analisa a ecotoxicologia aquática e a toxicidade humana. A toxicologia aquática ou a ecotoxicologia pode ser definida como ramo da toxicologia que estuda os efeitos tóxicos das substâncias naturais e artificiais sobre os organismos, vivos, animais ou vegetais, aquáticos ou terrestres, que constituem a biosfera, e tem como objetivo auxiliar a manutenção da estrutura e funcionamento dos sistemas naturais. Então, os objetivos elencados do UsiTox são o cálculo dos fatores de destino, exposição e efeito para o cálculo do fator de caracterização das substâncias químicas, o cálculo do score de impacto, que após calculado o fator de caracterização para cada substância química, o valor da quantidade em massa emitida no ambiente é ponderado e dá um peso nesse fator. A partir da concentração que se espera encontrar no ambiente, o cálculo do score de impacto ambiental de cada substância com base na produção anual dessa substância, a partir da concentração que se espera encontrar no ambiente e substâncias químicas consumidas pelo homem. Ele também permite o ranqueamento das substâncias quanto ao impacto causado por essas, tanto ambiental quanto à saúde humana. A avaliação do risco ambiental de cada ingrediente tendo como endpoints a fração de espécies com potencial de não ocorrência local e o quociente de risco, metodologia PDF, PNEC, eu já vou explicar tudo isso para vocês, calculados para o compartimento ambiental água doce. O software do UsiTox ele calcula o risco ambiental somente para o compartimento água doce, e no caso para a toxicidade humana ele leva em consideração diversas vias de exposição. E o resultado final é o fator de caracterização em DALI, que é dias perdidos de trabalho por mortalidade ou morbidade para doenças cancerígenas e não cancerígenas. Agora, quando eu mostrar os resultados, vai ficar mais claro para vocês. Aqui tem um modelo conceitual do modelo UsiTox. Ele leva em consideração uma escala global, e dentro dessa escala global está inserida uma escala continental. Ele considera 6 compartimentos ambientais, sendo eles o ar continental, o ar urbano, um solo agriculturável, o solo natural, água doce e água costeira marinha. E é permitido ver nesse modelo conceitual como ocorrem as trocas entre os
diferentes compartimentos. Com a atual e crescente preocupação com as substâncias chamadas de contaminantes emergentes, aí incluso cosméticos, defensivos agrícolas e medicamentos, surge a necessidade de identificar as fontes de emissão destas e determinar seu destino em sistemas projetados e no ambiente, e compreender seus efeitos potenciais sobre a biota e os seres humanos. Aqui estão alguns resultados do modelo Zitox. O modelo Zitox, baseado em fatores físico-químicos de ecotoxicidade e toxicidade humana, ele calcula o destino, a exposição e o efeito. O destino, baseado em fatores físico-químicos, como coeficiente de partição, solubilidade, vapor de pressão, dentre outros, ele calcula a distribuição e as vias de remoção da substância química em análise, de acordo com o compartimento em que ela é emitida, como ela se espalha em todos os diferentes compartimentos considerados pelo modelo. Além disso, na área de exposição, para a população humana, ele calcula a inalação, a drinking water, que é a água potável ingerida pelo ser humano, a quantidade de verduras e materiais agrícolas de produção acima de solo ou tubérculos, a carne em produtos derivados do leite e peixe, qual é a probabilidade de exposição baseada nas características da molécula. Além de tudo, o software também considera valores de bioacumulação e biodegradabilidade da molécula dentro dos organismos. O fator de destino ele calcula a persistência em dias da substância química que se espera encontrar no ambiente de acordo com o compartimento emissor. Nesse gráfico é possível ver que a permanência varia de acordo com o qual a molécula foi emitida. Para efeitos comparativos entre os fatores de caracterização, é calculado o score de impacto, que nada mais é que a somatória dos fatores de caracterização para a substância X emitida no ambiente I, multiplicada pela massa dessa substância X emitida para o ambiente I. Ou seja, o score de impacto ele pondera a massa na equação para calcular o fator de caracterização de impacto, tanto para a ecotoxicidade como para a toxicidade humana. O resultado do modelo Zitox acaba aí, mas ele nos fornece diversos outros resultados que podem ser utilizados na avaliação do risco ecológico. E para a criação do cenário de avaliação, a gente tem que escolher, nós da EcoAdvisor dividimos o Brasil em 12 regiões, nas 12 grandes regiões hidrográficas, separamos o volume hídrico de cada uma dessas regiões, a porcentagem de população, e nesse estudo de caso a gente considerou a importação do triclosan como sendo o agente químico a ser estudado e dividiu proporcionalmente a emissão pela porcentagem da população dividiu a produção total, a importação total pela porcentagem da população e emitiu isso no volume hídrico de cada região. Então, o cenário foi o seguinte: o uso anual do triclosan no Brasil, considerando que 100% do triclosan é rensável e acaba na água doce, parte do que é emitido passa por tratamento de esgoto, então a gente considerou que 60% foi emitido direto para o ambiente sem nenhum tipo de tratamento, 40% no esgoto tratado e considerou uma eficiência de tratamento de esgoto de 60%. Com esses valores, a gente tem um valor de emissão de entrada em quilogramas dia que vai ser usado para calcular a massa que fica no compartimento, que é utilizada para calcular a concentração estimada ambiental. Então, com o resultado do modelo para fator de destino, é possível estimar a concentração que se espera no
no compartimento. O modelo EasyTox ele vem com uma configuração default, ou seja, padrão de um continente fictício que considera os valores médios para o planeta Terra e, além disso, contém outras 20 configurações de regiões diferentes, inclusive uma que engloba o Brasil. Com a concentração estimada para o meio ambiente, é possível calcular o PEC-PNEC, que é uma metodologia comum de análise de risco, e o PEC-PNEC, que é igual ao quociente de risco, ele pode ser analisado de acordo com esse resultado abaixo aqui. Se menor que 0,1 não apresenta risco, entre 0,01 e 0,1 baixo risco, entre 0,1 e 1 médio risco, maior do que 1 alto risco. Além de tudo, o modelo EasyTox ele pode ser validado, essa concentração estimada, ela pode ser validada de acordo com resultados obtidos de análises diretas feitas no ambiente, para que possa ser comparado e ver a precisão do output do modelo. Aqui estão os resultados, que foi considerado 200 toneladas anuais de triclosan utilizadas no Brasil. Baseado nessas concentrações e rodando o modelo nas seguintes regiões, Brasil+, depois EasyTox, que já estão no modelo, e dividindo nas 12 grandes regiões, como havíamos dividido, tivemos as seguintes concentrações estimadas e os seguintes PECs e PNECs calculados para cada uma dessas regiões. O PNEC ele é a concentração estimada de não efeito, ou seja, ele é a concentração que causa nenhum efeito no organismo que foi exposto ao contaminante. Então foram calculadas uma PNEC média, considerando todos os organismos encontrados para a toxicidade no triclosan, seja os mais sensíveis até os mais resistentes, e foi calculada a PNEC de primeiro quartil, que considerou os 25% mais sensíveis. É possível ver que, considerando a PNEC média, o Brasil apresenta um risco médio para o triclosan nas regiões que estão em laranja, um risco baixo para as regiões que estão em amarelo e um risco sem risco nenhum para a região amazônica, onde tem a maior parte do recurso hídrico do Brasil e o triclosan é facilmente diluído nessa quantidade de água toda. Já para o primeiro quartil é possível ver que apenas os estados mais costeiros e mais populosos e com menos as regiões com menos quantidade de volume hídrico apresentaram risco baixo. Além disso, para a parte de exposição humana, o resultado final do software ele é em unidades comparativas de dano, que considera a emissão contínua desse contaminante no ambiente, a quantidade em massa que se espera encontrar constantemente nesse ambiente, qual que é a taxa de ingestão do ser humano por dia, de acordo com as diferentes vias de ingestão. Essa exposição vai gerar um número de casos de doenças cancerígenas e não cancerígenas por dia, e esse número ele é convertido para DALY, que são dias de trabalhos perdidos por mortalidade ou morbidade por ter sido exposto ao contaminante. Os DALYs são valoráveis e têm valor de acordo com cada local, e pode ser consultado isso, e já é uma metodologia utilizada amplamente. Aqui está um exemplo de midpoint, que é em casos de doenças por quilo emitido, doenças cancerígenas e não cancerígenas, e o total. E o endpoint, que é em DALY por quilo emitido, que representa os dias perdidos de trabalho por mortalidade ou morbidade devido à exposição. E é
Basicamente isso. Agora a gente vai abrir para perguntas. Olá, gente. Então, estamos partindo agora para a terceira fase aqui do nosso webinar, em que estamos disponíveis aí para perguntas, discussão, debate, o que for conveniente aí para vocês. Onde estão as... As perguntas as pessoas vão escrever por aqui. Tá. Se alguém quiser fazer alguma questão. Uhum. Vamos dizer assim. Vamos ver. Aqui. Se não tem, então a gente pode encerrar. Não, guarda um pouco, né? Ver se alguém tem interesse em alguma discussão. Quer que eu senti um pouco? Bom, pessoal, estamos aqui à disposição para discutir o assunto. Como foi apresentado aqui pelo Lucas, ele mostrou um case Brasil do Triclosan que foi feito para um congresso que a gente apresentou. Qual foi o congresso? Congresso do IPT. Do IPT, de avaliação de risco, que teve agora esse ano. Latino-americano. Congresso Latino-americano de avaliação de risco. E temos feito alguns trabalhos. O Brasil ainda não existe tantas demandas de avaliação de risco ecológico como em outros países. Estamos até tendo uma discussão hoje na BNT para estabelecer uma norma nacional de avaliação de risco ecológico, algo que vem caminhando. Uma CONAMA, na verdade, para nortear, né, a avaliação de risco no Brasil. Bom, temos aqui uma pergunta da Sérgia. Tudo bom, Sérgio? Depois eu vou te ligar para a gente conversar, que faz tempo que a gente não se encontra. Onde você está? Aqui, ó. Obrigado. Citou-se água. Como se faz com relação ao ar? Você quer responder em relação ao ar? Citou-se água, Sérgio. Como se faz em relação ao ar? Foi citado que regulamentos mas no caso do ar, as situações são bem específicas. Há ferramentas específicas para a questão do ar? Bom, para a questão do ar, nós temos algumas regulamentações que são estaduais, por exemplo, aquelas propostas pela CETESB, e no caso do CITOX, sim, há maneiras de adaptar as regulamentações internacionais para o ar. Porque, na verdade, eu não sei se o seu interesse maior está nessa análise de risco screening, Sérgio, mas quando a gente usa o CITOX, o que a gente tem como produto que é muito importante é a massa em steady state que se espera que permaneça no ar. E a partir dessa massa aí que a gente aí vai buscar quais seriam os efeitos crônicos dessa, ou até agudos, né? No caso de um acidente, de uma colocação de uma massa extraordinariamente grande num determinado momento, aí que a gente vai para o arcabouço teórico, né? Técnico, acadêmico, procurar então qual o efeito esperado em relação a exposição a essa massa estabelecida pelo fator de destino do CITOX pela introdução. Quando a gente faz o uso dessa ferramenta, a gente pode avaliar uma introdução do contaminante em qualquer um dos compartimentos ambientais, ar, água e solo. O regramento de ar, água e solo é que passa a ser um regular, com valores, né, orientadores retirados aí de legislação ou, na ausência de legislação que cubra, tirados de indicações acadêmicas em relação à exposição a determinadas massas contaminantes, né, de contaminantes.
Eu acho importante destacar em relação à questão do ar, no modelo Zetox, por exemplo, ele é um modelo que ele vai ter como objetivo entender, em primeiro momento, qual que é o fate, ou seja, o destino da substância, a partir de uma introdução. Então ela pode, por exemplo, a gente pode avaliar uma indústria, a emissão atmosférica dela, qual que é o fate disso. Então ela vai nos trazer o quê? O destino da substância, depois você vai ter a chuva, então você vai carregar, e os efeitos dos detox muitas vezes vão acabar sendo analisados no ambiente aquático. Porém, você vai ter a massa de destino no ar que pode ser aplicada depois em outros modelos. Então ela se inicia sendo uma importante fonte de informação para entender essa dinâmica dos volumes, para onde que eles vão no compartimento ambiental. Inclusive, o quanto é degradado no compartimento ambiental para a gente chegar numa equação de final do que permanece, e esse sim se transforma numa exposição crônica para as comunidades que estão em contato. E daí você tem aplicação disso, por exemplo, para a saúde humana, você consegue aplicar isso também em relação à saúde ocupacional, dentro de uma planta, saber a exposição atmosférica que vai ocorrer ali, uma comunidade do entorno, você consegue também ter esse dado em relação ao fator de destino que você teria em relação tanto a uma água que vai ser consumida, como uma exposição atmosférica, e assim por diante. Então ela é um facilitador, e existe também um arcabouço de desenvolvimento de uma substância que ela também é um pouco além do que estamos acostumados a ver, que é o que? Por exemplo, na questão de ambiente aquático, você estuda, não é só o mais sensível, mas você avalia três organismos, como que é? Não, a gente analisa 3 níveis tróficos diferentes, em cada um desses 3 níveis tróficos, 3 espécies diferentes para compor aí um índice de perigo, né, toxicológico. Na verdade, o Zetox acaba nos facilitando muito, porque toda essa parte são tantas entradas de características físico-químicas da molécula do contaminante, por exemplo, no caso de um contaminante químico, que a gente consegue prever muito bem o quanto é degradado no ambiente, qual é o tempo de permanência de cada molécula em cada um dos compartimentos ambientais, e dessa maneira, juntando aí com o que se sabe academicamente do efeito da exposição a essa massa em cada um dos compartimentos ambientais, casando com os valores orientadores legais, mundiais, né, tanto brasileiros quanto externos, a gente aí pode criar um cenário em que a gente tenha mais confiança nas massas que estão permanecendo, tem uma persistência no ambiente analisado. Espero que a gente tenha respondido, Sérgio. Bom, vamos agora mais algumas perguntas, senão a gente pode encerrar em breve. Lembrando que o que nós apresentamos foi gravado, então vamos depois colocar isso no nosso vídeo da ODS 2030, um canal de webinars. Obrigada. Bom, se não tivermos mais perguntas, a gente agradece muito a presença de todos. Queremos que vocês divulguem esse canal, para termos mais webinars. Outros temas de interesse também podem ser solicitados para a gente desenvolver. O acesso aos slides serão enviados também para vocês, os slides que foram apresentados. Vocês devem receber um e-mail entre hoje e amanhã, já com esse vídeo que foi apresentado e os nossos slides para a gente abrir isso com vocês. E qualquer pergunta futura, depois de sedimentar um pouco mais o que foi apresentado, serão bem recebidas e certamente respondidas também. Temos tido alguns cases aqui já, alguns trabalhos que nós desenvolvemos tanto na área de agrotóxicos, como também na área de saneantes, e tivemos já uma proposta uma vez desenvolvida muito interessante para fazer uma personal care.
para fazer uma avaliação de risco ecológica de áreas industriais, de polos industriais, para avaliar impactos tanto à saúde quanto ecológico. Agradecer a todos, estamos à disposição. Muito bem, bom dia a todos.